O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Meus amados irmãos, nós vamos então abrir a palavra de Deus, primeiramente no texto de Mateus, capítulo 18. Mateus, capítulo 18. Versos 21 e 22. E este texto diz assim: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Vamos agora para Lucas 17, por gentileza. Lucas 17. Versículo 3 a 5. E nesse texto está escrito: Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Finalmente, vá comigo para Colossenses capítulo 3. Colossenses 3, versos 12 e 13. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Bom, eu quero tratar hoje sobre perdão, a asepsia da alma. Eu estava num programa de entrevista nesta semana que passou, e o entrevistador me fez uma pergunta muito pessoal. Ele me perguntou assim: qual foi o momento mais difícil da sua vida? Qual foi o dia mais difícil da sua história? E eu contei para ele que dia foi esse. Foi o dia 2 de agosto de 1982, começando meu pastorado em Bragança. Era noite, eu fui visitar um presbítero da igreja, cujo pai havia falecido naquele dia, e voltando da visita, recebo um telefonema, e a informação era que o meu irmão, eu sou o caçula, ele era acima de mim, que tinha feito exatamente 27 anos no dia anterior, dia 1º de agosto, acabava de ser assassinado pelo primo primeiro da sua esposa. Uma morte violenta com 11 golpes de faca, todos mortais. E aquilo foi um choque tão grande como um soco no meu estômago, que naquele momento eu perdi as forças, perdi a voz. E eu me lembro que quando Deus restaurou minhas forças, Ele colocou na minha boca as seguintes palavras: eu perdoo o assassino. Na verdade, eu não tinha outra opção. Ou perdoava, ou adoecia. Ou perdoava, ou minha vida se transformaria no inferno. Ou perdoava, ou teria que abandonar o ministério. Mas ali eu compreendi uma coisa, que aquilo que eu já tinha pregado tantas vezes,
e falado para tantas pessoas, tantas vezes, tinha que ser verdade na minha vida. E ali eu compreendi que o perdão é maior que o ódio, que o perdão cura, que o perdão liberta, que o perdão restaura, que o perdão é a faxina da mente, é a asepsia da alma, é a alforria do coração. C.S. Lewis, o grande pensador cristão, disse que é mais fácil falar sobre perdão do que perdoar. Eu preciso admitir isso. Pregar um sermão sobre perdão não é tão difícil. Você pode preparar um texto, escrever um sermão, escrever um livro. É mais fácil falar do que perdoar. Talvez eu esteja falando nesta noite para alguma pessoa que precisa perdoar. É crente, é servo de Deus, é serva de Deus. Mas tem lá no profundo da alma alguma coisa pendente nessa área. Alguém já disse, eu concordo, é fácil amar a todos. É fácil amar a humanidade. O difícil é amar a pessoa que machuca você, que intencionalmente fere você, ou fala mal de você, ou orquestra nos bastidores para prejudicar você. Esse é um desafio. A realidade da relação humana, seja na família, seja na igreja, seja no trabalho, seja na sociedade, enfim, é que as pessoas nos decepcionam. E nós decepcionamos as pessoas. Por esta causa, não tem, meus irmãos, casamento saudável, não tem família saudável, não tem igreja saudável, sem o exercício do perdão. Porque nós não somos perfeitos. Nós não nos relacionamos com pessoas perfeitas. Diz o texto aqui que nós temos queixas uns dos outros. Erramos, até inconscientemente. Frustramos, até sem saber. E a única maneira de nós termos uma vida saudável na presença de Deus, é exercendo o perdão. Isso porque as pessoas roubam mais nossa alegria do que as próprias circunstâncias da vida. É por isso que nós vivemos num mundo ferido, machucado, estressado, né? Nação contra nação, reino contra reino. É por isso que você encontra tribos, famílias, em pé de guerra. Porque às vezes o problema que começou pequenininho, como o rio Amazonas que nasce no Peru, e ao chegar aqui no Brasil, é um mar d'água. Os afluentes das mágoas vão chegando. E aquele problema que lá no começo podia ser resolvido facilmente, agora parece um problema incontornável. Não tenho dúvida disso. O problema da mágoa está presente nas famílias cristãs, nas igrejas cristãs. Quando Paulo escreve isso aqui, ele está escrevendo para uma igreja. E ele está dizendo para essa igreja que você e eu precisamos perdoar assim como Deus em Cristo nos perdoou. Então eu não tenho dúvidas de que eu estou falando para mim, eu estou falando para você, estou falando para nós. E eu também não tenho dúvidas de que se o Espírito Santo não falar, eu falo em vão. Porque eu só posso me dirigir aos ouvidos de vocês, só o Espírito Santo pode falar ao coração de vocês. Mas eu quero destacar aqui algumas coisas nos textos lidos. A primeira verdade que eu quero destacar aqui, irmãos, é por que devemos perdoar. E o texto de Colossenses nos ajuda a entender isso. Primeiro, nós devemos perdoar, meus amados, porque nós recebemos uma nova vida em Cristo.
É isso que ele está falando no versículo 12, revesti-vos, ou seja, agora você se despojou daquelas vestes rotas do pecado, e você foi vestido de novas virtudes, como ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Ou seja, faz parte da natureza do crente perdoar. Se você falar para mim, comigo não dá, eu não perdoo, então você está dizendo só uma coisa: não, eu não sou crente, a minha natureza não foi mudada, eu não sou nova criatura, eu sou um velho homem ainda. Mas se você é crente, se você nasceu de novo, você não tem essa opção. Segundo lugar, por que nós devemos perdoar? Nós devemos perdoar, meus amados, porque, obviamente, conforme o versículo 13, nós temos provavelmente motivo de queixa contra outrem. A gente não acerta sempre. Tem dia que você não coloca bem as palavras. Tem dia que os sentimentos estão aflorados. Tem dia que você dosa demais, pesa demais nas palavras, nas atitudes, nos gestos. Tem dia que você usa uma marreta de 5 quilos para pregar uma taxinha. E aí machuca. E aí dói. E aí magoa. E aí fere. E aí dá motivo para queixas. Será que isso acontece entre os crentes? Acontece. Diz a Bíblia que Paulo e Barnabé, sendo homens de Deus, sendo missionários de proa, tiveram uma contenda, por pontos de vista diferentes, uma desavença, diz a Bíblia. Mas por que você deve perdoar? Você deve perdoar também por uma razão muito simples. Olha o versículo 13: assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. A pergunta é: quanto o Senhor perdoa você? Qual o tamanho do perdão que você recebeu de Deus? E o texto é claro: assim como. E eu confesso, meus amados, que eu trabalhando sobre isso, e eu depois escrevi até um livreto sobre isso, sobre perdão, porque isso mexeu muito comigo, muito. Eu não estou falando de uma pessoa que eu nunca tinha visto, estou falando de uma pessoa que assassinou meu irmão, que foi criado com a gente, que convivia. As famílias eram vizinhas de terra, um passava na porta do outro todo dia. Se você não perdoa, sua vida vira um inferno. Você não dorme. Você não tem paz. Você fica escravo. No dia que eu entendi que eu tenho que perdoar assim como Deus me perdoou, clareou para o meu coração. E o Senhor Jesus Cristo, para nos ajudar nessa questão, vai contar uma parábola muito esclarecedora do credor incompassivo, de um homem que acertava contas com seus súditos, e encontrou um que lhe devia 10.000 talentos, e não podendo pagar, rogou ao seu senhor para perdoá-lo, porque o senhor já tinha mandado vender a família dele, os filhos dele, e o senhor o perdoou, dessa grande dívida. Só que esse homem perdoado, tinha também alguém que lhe devia 100 denários, e esse homem também não tinha com que pagá-lo, e também pediu misericórdia, mas aquele que fora perdoado, não perdoou o outro, disse: não, paga o que você me deve. E então, aquele que havia perdoado 10.000 talentos, sabendo disso, mandou chamar o cara, e falou: vem cá, você é um servo malvado, eu perdoei a você 10.000 talentos, e você não perdoou o seu conservo 100 denários, então escuta isso, você vai ser preso, você vai ser entregue aos verdugos, aos flageladores, até que você pague o último centavo. E a parábola termina com Jesus fazendo uma declaração bombástica: assim vosso Pai
vos fará, se do íntimo não perdoardes uns aos outros. E eu confesso a vocês que quando li pela primeira vez essa parábola, eu não entendi. Ou entendi muito pouco, ou não peguei a essência. Porque na verdade, o problema é que há uma linguagem aqui que não é a nossa, há um aspecto de valor aqui que nós não estamos acostumados. Talento e denário. O que é talento? Quanto é um talento? Quanto vale um talento? Quanto vale um denário? E talento representa 35 quilos de ouro. 10 mil talentos representam 350 mil quilos de ouro. Eu estou falando de 10 caminhões truques lotados de barra de ouro. Para vocês terem uma ideia, 10 mil talentos era tanto que os impostos todos da nação durante um ano eram 800 talentos. Denário era o salário de um trabalhador. Durante o dia todo ele ganhava um denário por dia. Para um cidadão trabalhando, ganhando um denário por dia, juntar 10 mil talentos, sabe quanto tempo ele tinha que trabalhar? 150 mil anos. Por que Jesus contou essa parábola com a cifra tão astronômica, exagerada? Para nós entendermos o tamanho do perdão que nós recebemos de Deus. A dívida que você e eu temos com Deus é impagável, e Deus nos perdoou completamente. Agora, o que são 100 denários? 100 dias de trabalho. Para alguém que tinha recebido um perdão de 150 mil anos, não estava conseguindo liberar um perdão de 3 meses e 10 dias. Sabe qual é a proporção de 10 mil talentos para 100 denários? 10 mil talentos são 600 mil vezes mais do que 100 denários. Sabe qual é a lição que Jesus está nos ensinando aqui? Você nunca pode dizer: eu não perdoo fulano, eu não perdoo Beltrano, fui humilhado demais, ferido demais, machucado demais. A Bíblia diz que você deve perdoar, assim como Deus em Cristo perdoou você. Mas amados, a Bíblia chega a dizer que se você não perdoa, algumas coisas vão acontecer na sua vida. Primeiro, você não pode orar. Está lá em Marcos 11, 25. Se você for orar e lembrar que você tem alguma coisa contra você, tem uma coisa contra o irmão, perdoa primeiro, senão não adianta orar não. Deus não vai escutar. Aliás, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz que se o marido não cuidar bem da esposa, não viver a vida comum do lar, as orações dele são interrompidas. Se for marido casca grossa, tratar a esposa com truculência, desrespeitar a esposa, não ser amável no trato, não viver a vida comum do lar, a oração dele é interrompida. Segundo, se você não perdoar, seu culto a Deus não tem valor. O Senhor Jesus Cristo disse: se você ao trazer a tua oferta ao altar, lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a oferta, vai, reconcilia com o teu irmão, depois vem, faz a oferta. Ou seja, Deus não quer apenas ritual, Ele quer o seu coração. Terceiro, se você não perdoar, você não pode ser perdoado por Deus, porque o Jesus ensinou na oração, chamada a oração do Pai Nosso: Pai, perdoa-nos, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Quando eu não perdoo, eu estou dizendo: Deus, me trata do mesmo jeito. Mas mais, se você não perdoar, diz Tiago, capítulo 5, versículo 16, que você adoece, fisicamente. A Organização Mundial de Saúde diz que mais de 50% das pessoas que passam pelos hospitais são problemas psicossomáticos. São mágoas não tratadas, que vão somatizando, são angústias da alma, que vão somatizando, são problemas não resolvidos, que vão sendo fuligem para a alma, e isso afeta o seu corpo, a sua saúde física. É por isso que Tiago diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, para seres curados. É o que a Bíblia chama de pecados hamartiagênicos, pecados
doenças que têm sua origem no pecado, de relacionamentos quebrados. Mas se você não perdoar, diz mais a Bíblia, você é entregue aos flageladores, aos verdugos da consciência. Você vai sofrer o chicote da culpa todo dia atormentando você. Então, perdão não é opção, é um imperativo de Deus. Mas vamos olhar agora um outro aspecto dessa passagem. Porque vejamos uma coisa, irmãos, hoje na lida com pessoas, e todos nós vivemos isso, nós enfrentamos um problema talvez complexo hoje, que é a falta do perdão a si mesmo. Você conhece gente assim? Que ela não perdoa a si mesma. Ela errou, cometeu um deslize, cometeu um fracasso moral, ou um problema qualquer na vida, e ela não perdoa a si mesma, ela não toma posse do perdão. Tem muita gente que dá cabo da própria vida, porque ela não perdoa a si mesma. A Helene Vassão conta num dos seus livros uma história dramática de uma moça chamada Doralice, uma moça que tentou suicídio tomando soda cáustica. E ela conta essa história no seu livro, que essa moça foi atendida por um dos maiores cirurgiões de São Paulo. E várias cirurgias foram feitas, e louvado seja Deus, ela se recuperou, recebeu alta. E o médico que estava indo para um congresso internacional, resolve então dar nesse congresso o testemunho do sucesso que foi, das muitas cirurgias que a menina sofreu, e conseguiu se recuperar. E ele sentiu-se muito feliz com o sucesso do tratamento, na recuperação daquela moça. Porém, quando ele estava fazendo as malas para embarcar para esse congresso internacional, ele recebe um telefonema, que a moça tinha acabado de cometer suicídio, ao voltar para casa. E ele cancela a sua viagem, e ele vai àquela casa, e ao ver o corpo inerte daquela moça, ele começa a chorar, e disse: Doralice, me perdoe, porque eu curei as feridas do seu corpo, mas eu não lancetei os abscessos da sua alma. Há muitas pessoas, meus irmãos, que estão machucadas por dentro, que precisam de cura, que precisam de perdão, de receber o perdão de Deus e de se perdoarem, para recomeçarem a vida. Há pessoas que ainda hoje estão cativas de mágoas, Há uma história para mim muito emocionante, na história americana. Vocês bem conhecem essa dolorosa história. No dia 7 de dezembro de 1941, Mitsu Fuchida comandou o ataque à frota americana no porto de Pearl Harbor. Era um dia de domingo, era um dia de manhã, as igrejas reunidas na América para o culto. Um ataque frontal, súbito, violento, devastador. E então um jovem americano, Jack the Chase, se apresentou, se dispôs a fazer parte daquela frota que haveria de atacar Tóquio, de bombardear Tóquio. E ele se preparou para isso. Só que ele não logrou êxito nesse intento dele, e ele foi abatido, capturado e jogado numa prisão em Tóquio. E sofreu castigo severo, torturas severas. E nessa situação de desespero, por providência divina, um pedaço de um texto da Bíblia cai nas mãos dele lá na prisão. E ele debaixo de torturas e escassez de pão. E ele leu esse texto: nós devemos perdoar
assim como Deus em Cristo nos perdoou. Ali na prisão, ele teve uma experiência com Deus. Quando acabou esse processo todo da guerra, ele voltou para os Estados Unidos, entrou no Instituto Bíblico, preparou-se para voltar para o Japão agora, não para bombardear, mas para ser missionário. E ele escreveu o seu testemunho, e distribuiu o seu testemunho nas estações, onde as pessoas se aglomeravam. Um dia, Mitsu Fuchida, o camarada que tinha bombardeado Pearl Harbor, recebe um desses folhetos, a história de Jack the Chase, e ao ler esse folheto ele se converteu, e agora esses dois homens se encontram, Mitsu Fuchida e Jack the Chase se encontram, se abraçam, se perdoam, se unem para pregar o Evangelho no Japão. Esse é o poder do perdão, irmãos. Transforma inimigos em amigos, transforma agentes de morte em agentes de reconciliação, transforma perseguidores do Evangelho em proclamadores do Evangelho, transforma um Saulo de Tarso em apóstolo Paulo. O poder do perdão, o poder do Evangelho. Mas quando você vai comigo para Lucas, tem alguns princípios aí que eu gostaria de destacar, porque são muito importantes para a gente entender o que é perdão. Então vamos lá para Lucas 17, versículo 3, e eu queria destacar algumas coisas para os irmãos aqui. Olha como Jesus começa o assunto: acautelai-vos. Mas por que Jesus começa com cautela para tratar de perdão? Por quê? Meus irmãos, é porque quando você está lidando com perdão, você está lidando com gente machucada. E o que precisa ter? Sensibilidade, para não agravar mais o problema. Quando Jesus recebe aquela mulher apanhada em adultério, flagrantemente, os fariseus jogam a mulher na presença de Jesus, a lei manda apedrejar. Tu o que dizes? Eles olharam para aquela mulher como um objeto. Jesus olhou para ela como uma pessoa digna de ser amada. Quem te verá sem pecado, lança a primeira pedra. Foram saindo, e Jesus perguntou: onde estão os teus acusadores? Eles não te condenaram? Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. O que Jesus Cristo fez para restaurar Pedro? Tu me amas, Pedro? Jesus não jogou na cara de Pedro: você foi um fracasso, você foi um covarde, você foi um desertor. Tu me amas, Pedro? Às vezes, irmãos, a gente, na lida da relação interpessoal, seja em casa, na família, na igreja, a gente pode pegar pesado demais, e em vez de resolver o problema, agravá-lo, ou antes de perdoar, jogar na cara do outro tudo que ele fez de errado, desenterrar as coisas, vira um arqueólogo, para cavucar o passado, ou um detetive que fica com lupa na mão para descobrir alguma coisa, para jogar na cara. É preciso ter o quê? Cautela. Cautela. E aí Jesus vai mais e diz assim: se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Ou seja, meus amados irmãos, isso chama de confronto. Porque qual é a ideia mais assim, menos custosa, mais fácil de lidar? Vou dar tempo ao tempo, vou tratar disso não, vou jogar debaixo do tapete. Quem sabe o tempo, o Senhor da razão, resolve isso. Na palavra de Jesus não resolve não. Teve o problema? Vai ao teu irmão, não fala com o vizinho não, não espalha na igreja não, não queima a pessoa, não queima o filme da pessoa não, repreende-o. E a palavra repreende-o aqui é confronte-o, conversa com ele, acerta os ponteiros, vá direto à pessoa, não dê motivos para disseminar maledicências.
Quantos problemas, meus irmãos, que poderiam ser resolvidos lá na raiz, lá na fonte, sem disseminar, sem espalhar, sem contaminar, sem fermentar, sem destruir a imagem do outro, de forma mais simples, se nós atendêssemos ao que o Senhor nos ensina. Achar que o tempo resolve é uma bobagem. A Bíblia diz que os irmãos de José, 22 anos depois, estavam com o coração atormentado ainda. A Bíblia diz que o Jacó, que saiu de casa, 20 anos depois ele vai encontrar com Esaú, o problema está lá na alma dele. Então, o texto diz dizendo o seguinte: se ele se arrepender, perdoa-lhe. Agora, Jesus é chocante para mim, porque a pergunta do Pedro foi essa: até quando, Senhor, eu devo perdoar? Até 7 vezes? 7 é um número emblemático na Bíblia. O Pedro talvez até esperasse Jesus. O Pedro, você é um cara muito crente mesmo, porque você entendeu o negócio, 7 vezes. Aí Jesus: não, Pedro, não é até 7 não, é até 70 vezes 7. E o Pedro, que não fez Kumon, eu acho que ele não sabia fazer esse cálculo assim de cabeça. Jesus quis dizer o seguinte: meu filho, não tem limite. Não tem limite, porque a questão é perdoar assim como Deus em Cristo nos perdoou. Eu pergunto a você, e se Deus dissesse assim para você: olha, meu filho, até hoje eu te perdoei, daqui para frente, se você pisar na bola, está fora do mapa, o que seria da sua vida? Se Deus fizesse isso comigo, estaria perdido. Mas Jesus vai além no texto de Lucas. Olha, irmãos, a situação do verso 4, leia o verso 4 comigo, Lucas 17, 4, se você está aí com a sua Bíblia aberta ainda, Lucas 17, 4, vamos lá? Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Jesus aqui foi longe demais para a nossa realidade. Eu não conheço nenhum caso assim, talvez você também não. 7 vezes no dia o cara errar com você, e 7 vezes ele ter a cara de pau e não, eu errei de novo, errei outra vez. Na terceira você já está falando para o cara: ô camarada, você está zombando da minha cara, é? O que é isso? Está fazendo de doido, de bobo? Jesus coloca isso nessa situação extrema para dizer o seguinte: o perdão não tem limite. Então, para com as suas desculpas: eu não perdoo por causa disso, eu não perdoo por causa daquilo, eu perdoo por causa daquilo outro. Perdoe. É ilimitado. Agora, notem, quando diz perdoe-lhe, significa, sabe mais o que? Restauração sempre que possível. Por que eu digo sempre que possível? Porque você deve perdoar até quando a pessoa, por exemplo, não queira de você, a coisa tem que estar resolvida. A mágoa tem que sair do seu coração. Para mim, quando Deus diz para Jó assim, que Deus restaurou a sorte de Jó, quando ele orava pelos seus amigos, é porque Jó devia estar muito triste, muito magoado com os amigos, e o livro todo mostra isso, porque os caras falaram que ele era um ladrão, que os caras falaram que ele era um adúltero, que os caras falaram que ele era doido, que os caras falaram que ele tinha ficado rico, porque ele tinha roubado dos órfãos, das viúvas, quando a Bíblia diz que ele era os olhos dos cegos, ele as pernas dos aleijados, e ele está se defendendo, ele está se queixando. Ele diz: meu filho, para com esse rosário de queixas, comece a orar por eles, comece a orar por eles, comece a orar por eles. Sabe por quê? Você não ora por alguém se você não arranca a farpa da mágoa do seu coração. Sempre que possível, reconcilie. É o pródigo que ensaiou um discurso: eu vou voltar para o meu pai, e eu vou chegar lá e eu vou fazer um discurso assim: pai, eu pequei, eu errei, eu pisei na bola, eu fiz tudo errado, eu joguei tudo fora, mas agora eu não quero e nem espero que o Senhor me trate como um filho. Para mim basta eu ser um trabalhador, ser um empregado da fazenda, isso já me basta, ter pão na mesa já me basta, só isso me basta.
O que o pai fez? O pai nem escutou o discurso dele, mandou se trazer logo sandália, mandou logo trazer roupa nova, mandou logo botar um anel no dedo, e mandou também um recado: vai lá, pega o bezerro cevado, e vamos festejar, e vamos nos alegrar, porque esse meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu, e significa reconciliação. Está precisando perdoar alguém? Porque às vezes as pessoas, não, eu não tenho ódio, não, eu tenho indiferença. Não, mas indiferença é igual ódio. Você matou a pessoa no coração. Alguém já disse que o antônimo de amor não é ódio, é indiferença. A pessoa não existe mais para você. E se você não existisse mais para Deus? Hoje eu quero convidar você para refletir sobre isso, porque nós não podemos sair daqui com mágoa, com ninguém. Talvez lá na sua casa, seu marido, sua mulher, sua sogra, seu sogro, seu genro, sua nora, seu vizinho, seu patrão, seu empregado, seu professor. Talvez você está magoado, um problema que aconteceu na sua vida, lá atrás, isso não foi resolvido no seu coração, isso é um fantasma na sua vida. Hoje você pode sair daqui com essas cadeias quebradas, livre, para viver uma vida feliz, na presença de Deus. Vou imitar de novo o nosso pastor Arival. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Hoje você fala: não, pastor, esse sermão para mim não serve, eu não tenho nada a ver com esse sermão, senhor. Nunca tive esse problema. Tem alguém que está precisando de ouvir essa palavra hoje? Tem alguém precisando resolver algumas coisas no coração hoje? Tem alguém precisando fazer um telefonema hoje? Uma visita? Uma viagem? Tem alguém precisando acertar os ponteiros hoje? Eu quero orar por vocês. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Ó Deus, nós estamos admirados, encantados com a grandeza da Tua graça e do Teu amor por nós, porque Tu nos perdoaste, Tu nos atraíste para Ti com cordas de amor, apesar dos nossos deslizes, dos nossos fracassos, das nossas mazelas, Tu nos perdoaste, Senhor, nos purificaste com o sangue do Cordeiro, nos atraíste para Ti, nos deste um abraço de amor, de doçura, de perdão. Agora, Deus, nos ajude a sermos um canal deste perdão para outras pessoas. Não permita que a mágoa se instale, não permita que tenhamos a postura de pagar o mal com o mal, o ultraje com o ultraje, mas que tenhamos a disposição de vencer o mal com golpes de bondade, com gestos de amor, com a decisão do perdão. Meu Deus, se alguém aqui nesse auditório, ou se alguém que está nos ouvindo agora, tem alguma pendência nessa área, não tem conseguido até hoje, destrava, Senhor, esse problema, vira a chave, Senhor, quebra as algemas, que nesta noite haja salvação, que nesta noite haja reconciliação, que nesta noite haja disposição de pedir perdão e oferecer perdão. É a nossa súplica, Senhor, e a nossa necessidade, em nome de Jesus, amém. Lembre isso, você não é o que você sente, nem o que você fala,
nem o que você promete. Você é o que você faz. Se Deus falou no seu coração de alguma situação que você precisa resolver, resolva. Não adie não, resolva. E o milagre de Deus virá sobre a sua vida. Amém.